também um pouco dos padrinhos, né? A gente trouxe recentemente aqui a primeira agenda do Nunes com o Bolsonaro, com aquela série de desconfortos todos que a gente trouxe, mas a gente fala também da presença de Lula na campanha de Boulos. O pessoal da Folha fez uma experiência bem bacana, Josias, de chamar eleitores dos dois lados para fazer questionamento sobre as campanhas de cada um. Colocaram uma reportagem lá na Folha de São Paulo bem interessante e um destaque que eles colocaram justamente da visão dos eleitores de que Lula e Bolsonaro perderam a influência nessa discussão. Mas aí eu queria trazer aqui também nossa reportagem do Lucas Borges, falando dos exames que o presidente Lula fez hoje cedo. Ele que caiu no fim de semana passado, teve um acidente, teve que tomar pontos na região da nuca, mas está bem. O presidente passou por novos exames hoje cedo. De acordo com o boletim que foi divulgado, o presidente está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília, está bem. Mas com isso seguem restrições a viagens. Está falando aqui, destacando na nossa reportagem uma viagem que está cancelada, que era a ida dele para a Colômbia na semana que vem. Ele que ia participar da COP16 sobre biodiversidade. Era para ele embarcar na próxima terça-feira, não vai. E aqui também, que a gente já trouxe ontem à noite, a informação de que Lula não vai conseguir vir para São Paulo, nem para votar lá em São Bernardo e também não para estar do lado de Boulos nessa reta final da eleição. Como é que você vê, Josias, aqui essa não presença do Lula, como que isso pode ser visto agora pela campanha do Boulos? Claro, não dá para não seguir as orientações médicas, mas como que isso deve impactar o eleitor aqui em São Paulo? Acho que o impacto da ausência do Lula agora, nesses últimos dias, é mínimo, se não insignificante, né? O Datafolha já tinha mostrado que a maioria, a grossa maioria dos eleitores de São Paulo avalia que não, a interferência do Lula e também do Bolsonaro nessa eleição municipal de São Paulo, ela a interferência é negligenciável, né? Não ajuda o Lula, o Boulos, assim como não ajuda também o Bolsonaro a, ao- à reeleição do Ricardo Nunes. Então, o eleitorado atestou isso, o processo eleitoral mostrou isso. O, o Ricardo Nunes herdou mais de 80% dos votos que foram dados ao Bolsonaro na cidade de São Paulo em 2022, mas essa herança não decorre da interferência do Bolsonaro, que foi insignificante durante o primeiro turno, apareceu aqui numa incursão oportunista no início da semana, 5 dias da eleição. O Bolsonaro foi lá numa uma churrascada com Ricardo Nunes e com o governador Tarcísio de Freitas, produziu mais constrangimento do que propriamente contribuição para a obtenção de votos, né? Então, esse eleitor bolsonarista de 2022 migrou para o Ricardo Nunes, não por conta da intervenção do Bolsonaro, já tinha migrado majoritariamente para o Pablo Marçal no primeiro turno, e agora foi naturalmente para o cesto de votos do Ricardo Nunes, que é a opção mais conservadora nessa disputa municipal, né? E o eleitorado do Lula, hoje mais de 60%, informam ao Datafolha que vão votar no Guilherme Boulos, mas o Ricardo Nunes ainda está beliscando algo como 26% do eleitorado do Lula de 2022, agora nessa disputa. Então, mostra também que a interferência do Lula, de fato, é muito menor do que se supunha, do que ele, Lula, supôs, do que o Boulos imaginou e do que os analistas, de maneira geral, imaginaram. O eleitor não está valorizando essa polarização. Então, a vinda do Lula nessa fase final para cá, ela é realmente dispensável do ponto de vista dos interesses do Guilherme Boulos, né? Acho que ele passa uma sinalização ruim para o eleitor, porque o Lula está abrindo mão também dos seus deveres, no caso dele, um dever mitigado, porque pela idade ele não é obrigado a votar, né? Mas ele abre mão de passar uma sinalização de que valoriza o ato do voto. Ele está abrindo mão de votar, né? Ele não vai a São Bernardo, vai deixar de votar, o que é uma sinalização ruim para um presidente da República, né? Mas, enfim, está bem, está voltando às suas atividades, vai despachar já. Previa-se que ele só voltaria ao Palácio do Planalto na próxima segunda-feira, mas está voltando já nesta sexta-feira. Há lá uma solenidade, vai celebrar ali um acordo de Mariana
né? Aquela cidade foi devastada lá pelo rompimento da barragem da Samarco, né? Vai se produzir ali um acordo, chegou-se a um acordo que era muito ansiado pelas vítimas desse desastre do rompimento da barragem da Samarco, e o Lula vai participar. Não queria eh, se privar de participar dessa solenidade, que é um acontecimento importante as vítimas lá dessa tragédia de Mariana, né? Mas a vinda dele a São Paulo, como disse, do ponto de vista eleitoral para o Boulos seria insignificante o efeito. Para o eleitor, de maneira geral, é uma sinalização ruim o presidente não votar, né? Mas o importante, o relevante aí é que ele está bem e que está voltando às suas atividades. Não, com certeza, importante. Então, essa primeira agenda também do Lula depois desse acidente. Agora, 11 horas e 54